Olá pessoal, bom domingo aí a todos. Tô voltando aqui pro canal para gravar um vídeo depois de muito tempo. Dessa vez não é uma entrevista, não é um vídeo informativo, vamos dizer. É um desabafo, né? É um vídeo aqui de um desabafo pessoal de uma coisa que eu tenho sentido aí já faz alguns meses, desde que eu mudei de trabalho, né? E essas questões, digamos, que vêm junto com o trabalho me atingiram, me pegaram e toda aquela discussão de tanto do ponto de vista marxista quanto do ponto de vista, enfim, psicológico em relação ao trabalho como um todo, essas discussões todas começaram a vir à tona em mim e começaram a fazer sentido, né? Então, o domingo é um dia simbólico, eu acho, né, para quem trabalha. É aquele dia que muitos veem com, assim, melancolia, vem aquele sentimento pesado no domingo. É incrível, né? É um sentimento universal, eu acho. Difíceis as pessoas que no domingo não tem aquele sentimento de putz, amanhã começa tudo de novo. E aí, nessa fase que eu tô vivendo agora, né? Dos domingos depressivos, eu lembro, vem na minha cabeça memórias do meu pai, por exemplo, falando pra mim, putz, amanhã começa tudo de novo. Do meu avô também. Enfim, são coisas que estavam registradas aqui e começam a aparecer porque eu sinto elas também, né? E acredito que você sente também, muito provavelmente. E aí, essa discussão, para além de uma discussão assim econômica, né, marxista, vamos dizer, em relação ao trabalho, ela vai muito além disso, né? Porque o marxismo faz uma leitura que para mim é muito precisa da questão da mais-valia, né? De que o nosso trabalho não é um favor que as pessoas estão nos dando, nosso salário ele sempre representa, do ponto de vista real das coisas, menos do que o trabalho que a gente exerce. Porque senão não teria sentido a gente ser contratado, certo? Se seu trabalho vale a mesma coisa que a pessoa te paga, então qual o sentido dele estar trocando zero por 6 por meia dúzia? Não existe isso, né? Então nosso trabalho sempre vale mais do que aquilo que a gente exerce. Isso é um fato, né, econômico. E Marx trouxe isso pra gente. Mas a discussão não para por aí. Muito pelo contrário, isso aí é, digamos, a ponta de um iceberg gigante, enorme, assim, de proporções gigantescas, que essa repercussão psicológica, vamos dizer, do trabalho, né? Nesse contexto da sociedade atual que a gente vive, que vai muito além de sistema econômico. É uma questão mais profunda, é uma questão que vem realmente da nossa época, né? Porque nos anos 60, 50, 60, 70, com o boom, digamos, desse capitalismo keynesiano, né, em que o poder de compra do dinheiro por conta das políticas de crédito, etc., foi jogado no longo prazo, né? A gente endividou-se para aumentar o nosso poder de compra num contexto muito favorável do ponto de vista dos juros, etc. Nesse período aí, as pessoas, por conta desse poder de compra artificial, digamos assim, do dinheiro, eram felizes, né? As pessoas trabalhavam, tinham sua casa no centro da cidade, é, o mercado era abundante, etc. Para aquelas pessoas, obviamente, nos centros desenvolvidos, etc. Tem essas outras discussões que surgem disso, né? Mas, assim, do ponto de vista, por exemplo, do operário europeu que foi explorado aí durante o século XIX inteiro e entra no século XX aí numa bonança econômica em que isso é muito bem retratado num filme que eu gosto bastante chamado Saturday Night and Sunday Morning, naquele período em que a demanda pelos operários era muito grande nas cidades e tal, então esses operários ganhavam muito dinheiro. Só que existe depois, digamos, dessa fase em que o poder de compra meio que escondia essas questões, ou melhor, tirava, digamos, o foco dessas questões mais psicológicas, né, mas que já existiam na época também. Porém, na época, por conta daquela definição quadradinha de família, de religião, do centro da religião na sociedade, enfim, tudo isso
fazia com que a pessoa, digamos, já nascesse com um caminho a ser traçado e vivesse aquele caminho ali, né? Aquela pessoa que se enquadrava nesse caminho vivia aquela vida, muitas vezes sem questionar, digamos, o que acontecia ao seu redor e passava a vida, não sei se eu vou chamar de feliz, né? Mas andava ali naquele trilho e saía, digamos, do outro lado com a vida quadradinha, que todo mundo falava ok, você se olhava ali e estava satisfeito com o que você tinha conquistado, enfim. Só que hoje em dia, primeiramente, esse pilar, digamos, da parte econômica do trabalho, né, do retorno econômico do trabalho, ele já caiu por terra, né? Porque nós aí, jovens sobretudo, né, da geração millennial para cá, o nosso trabalho, muito provavelmente, na maioria esmagadora dos casos, jamais vai conseguir proporcionar a gente uma independência financeira, digamos, completa, né? Que a gente vai conseguir ter um imóvel comprado com o nosso próprio dinheiro, vamos dizer assim. Somente, é claro, nesses casos excepcionais, e a gente tem que lembrar que a exceção no contexto social quase que não faz sentido, né? Porque não fala do todo. A gente tem que falar aqui do todo, né? Então, para além dessa frustração econômica, tem algo muito mais profundo, né? Como eu vinha dizendo, né? A ponta do iceberg é essa questão econômica. Mas a questão psicológica é realmente a questão que vem à tona, né? A gente vive num sistema que praticamente ele inviabiliza a nossa felicidade. Se a gente não consegue a felicidade através do fetiche econômico, porque não dá, a gente também não alcança a realização pessoal. Porque o sistema capitalista, ele é tão, assim, ele incentiva de forma tão cruel, digamos, a inveja, o olhar do outro, digamos, o julgamento do outro, ele age tão forte nessa rigidez social que ele possui junto com ele, mas isso não é somente no sistema capitalista, né? Isso é muito mais também vinculado com essa noção moderna, né? De uma sociedade fechada, rígida, talvez um resquício aí muito forte, enfim, da sociedade, do Estado-nação, né? Daquela coisa do corpo social fechado, que muitas vezes estimula comportamentos das pessoas que individualmente não geram felicidade, né? Então, esse sistema ele é mestre em tirar da gente o brilho no olho, em desestimular a gente a buscar as nossas paixões, a nossa realização. E é isso, diante de um sistema que verdadeiramente vive aí um cenário de terra arrasada, que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, se, sendo um pouco fatalista, se a inteligência artificial, da forma que ela está articulada hoje, ela vai entrar realmente no mundo do trabalho e fazer assim uma leva absurda, como foi no passado aí, mas sem querer também incentivar esse discurso esse fatalismo, né, em relação à tecnologia empregada no trabalho. Mas o fato é que o médio e longo prazo para nós, né, para o trabalhador, ele é assim catastrófico, apocalíptico até. E se a gente não se olhar e tentar buscar a nossa felicidade diante desse caos que está ao nosso redor, a gente não vai durar muito, sinceramente, porque bicho, os casos de ansiedade que a gente está vendo, os casos de frustração, de pessoas que simplesmente decidem ir buscar felicidade em outros países, sair do Brasil, sair, enfim, que é o meu caso também, mas de tentar buscar algo diferente, algo que traga à vida algum tipo de choque, sabe? Um choque de realidade. Alguns conseguem até sair do outro lado e reinventar-se, mas a maioria não consegue, né? E eu acho que a gente precisa discutir muito, fazer muito esse debate de realmente se encontrar diante desse emaranhado de elementos que não fazem mais sentido, aquela noção de família,
essa noção de trabalho, essa noção enfim, de felicidade de um modo geral, esse pacotinho de felicidade que existia e que hoje em dia não existe mais, está cada vez mais nas nossas mãos, realmente, criar algo em cima disso, né? Enfim, acho que o domingo é um dia suscetível para trazer essas questões. E outro elemento disso, que eu vi um Reels, alguém me enviou um vídeo falando disso, que a geração millennial olhava para o trabalho, né? E idealizava, digamos, o trabalho, né? Via a sua felicidade pessoal na realização de um trabalho, né? Só que hoje, com seus 30, 35, 40 anos, essas pessoas perceberam que não é verdade, por conta de todos esses fatores que a gente falou antes. Já a minha geração, né, que é a geração Z, vê o trabalho de uma forma mais pragmática, vamos dizer. Tipo assim, caraca, eu vou dedicar essas minhas 8 horas hoje, que hoje em dia não são mais 8 horas, são 8, 9, 10 horas, né? Por conta aí também de outro conceito de Marx de exército de reserva, né? Se você não fizer o trabalho, vai ter outro. Então, essa ansiedade, digamos, essa impossibilidade nossa diante do trabalho faz com que a gente se submeta a isso mesmo. Só que lembrando, né, que no final das contas a gente recebe por aquilo por um certo número de horas, né? Esse plus que a gente dá é realmente nós dando algo que vale 10 vezes mais já do que eles nos pagam, né? Isso, enfim, mas isso para a geração Z é algo muito mais claro, vamos dizer assim, muito mais pragmático. Então, diante disso tudo, diante dessa visão mais prática, né, hedonista, aí como o personagem do filme que eu tava falando, do Saturday Night and Sunday Morning, como ele via o trabalho, né, ele deixava ali as 8 horas dele no trabalho, sabendo que depois, por conta desse alto salário que ele ganhava, ele poderia ir curtir lá nos dias de semana após o trabalho ou no final de semana. Enfim, hoje em dia essas soluções não fazem tanto sentido, né? Então cabe a nós aí pensarmos e discutirmos cada vez mais isso dessa concepção de realização pessoal, porque tá difícil, né? Então, é isso, pessoal. É um desabafo, mais do que qualquer outra coisa, é um desabafo que eu acredito que muitas outras pessoas talvez estejam passando pela mesma coisa, talvez nunca se questionaram, ou às vezes até já tomaram alguma atitude em relação a isso, atenuaram aí esse sentimento de tristeza, de melancolia, de impossibilidade, né, de realmente incapacidade em relação ao todo, né? E esse é o meu sentimento agora. Talvez ele mude, talvez eu me reinvente também, talvez eu continue nesse trabalho que eu tô fazendo. Nunca se sabe, né? Mas não queria deixar passar batido esse momento, porque eu acho que ele é realmente um momento em que eu estou sentindo aquelas discussões que eu fazia na academia sobre Marx, sobre tantas outras coisas, que naquele momento ali, por eu ser muito jovem porque são questões que você só sente realmente na pele, né? Você só fazem sentido pra você quando você vive elas de fato, né? E aí eu queria deixar esse vídeo aqui porque eu tô trabalhando de home office, por exemplo, e com todas as comodidades, digamos, de um trabalho, entre aspas, moderno, vamos dizer assim, mas que é a mesma coisa, substancialmente a mesma coisa. Talvez eu seja favorecido no sentido de economizar no transporte para o trabalho e tal, mas no final das contas o sentimento de frustração, o sentimento de não sei, não existe um sentimento de propósito, entendeu? Existe realmente um sentimento de eu deixar ali aquele tote número de horas que no longo prazo, quando a gente vai ver, como eu falei, é um terço da nossa vida adulta, que a gente, mais do que um terço, né, no final das contas, que a gente gasta nisso e o retorno, vamos dizer, ele é bem questionável, né? Se ele não é financeiro, o que ele é, né? Cadê a realização?
É isso, pessoal. Bom domingo a todos e Natal tá chegando aí. Feliz Natal antecipado. Grande abraço.